Agora, consegue se ouvir bem? Digam-me que sim, para eu não meter a Jéssica aqui e sem qualidade. Vamos lá, então, vamos lá. Jéssica. Voltou! Voltamos, Amém! voltamos. Agora vamos dar um Voltamos. tempinho para as pessoas entrarem, né? Tá, vamos Para que sim. o compasso de espera, que a minha internet hoje não estava a colaborar de forma alguma, mas já vi que as pessoas estão interessadas porque estão a entrar super rápido. Sim, sim. E eu tava contando a história, gente, a história é longa, então fiquem até o final que vocês vão gostar do final dessa história. Eu prometo que é feliz, prometo que não é uma história triste. Adoro, claro que não. Aqui, maravilhosa, a receber prêmios, advogando na Europa quando muita gente disse que não ia conseguir. Então, é sobretudo uma história de superação. Exato, exato. Exatamente. E até eu até falo muito isso com a Eva, né? Quando a gente até falando um pouco desse prêmio, que eu vou falar um pouquinho no final, puxando o gancho sobre a história, eu falo para Eva muito sobre isso, que cada prêmio não é só sobre premiação, é você olhar para trás e você ver que tudo que você fez, né? Às vezes falar, ah, Jéssica, você é advogada há 7, 8 anos. Gente, eu sou advogada há 7, 8 anos, mas eu sou imigrante há quase 20. Então, é muito tempo vivendo isso aqui. Eu sei exatamente o que é ser um imigrante, eu sei exatamente como Na sofre um pele. imigrante. Eu acho que é por isso que o meu atendimento com o imigrante acaba sendo um atendimento bem humanizado. Vou usar essa palavra. É humanizado. Direcionado também. Direcionado, com certeza. Porque e era uma das questões, Jéssica, quem imigra com 7 anos e é imigrante há quase 20, como é que tu te sentes quando vais para o Brasil? Então, né, já vou contar um pouco a história, você vai entender. Quando eu fui para a Suíça e quando eu morei lá, esse período que eu falei para você, eu aprendi o alemão. Em menos de um ano, eu estava falando alemão. A minha irmã também, a gente aprendeu alemão muito rápido, eu falo alemão até hoje. Falo com a minha irmã em alemão, meu padrasto também fala alemão, Ok. então eu me comunico ainda em alemão tranquilamente. Foi uma experiência nova, né? Então eu aprendi muito, sofri bastante, deixando sempre muito claro que não foi nada assim fácil, igual todo mundo vende, não é fácil. Uhum. Só que depois de um tempo que eu tava estudando, que eu tava me dedicando na escola, surgiu, eu já comecei a pensar em ser advogada. Então eu já pensava na Ok. advocacia, não pensando na área de imigração, porque naquela época eu nem sabia que isso Não se existia. falava, exato. Não se falava nisso. Então eu olhei para aquilo e falei, gente, eu quero ser advogada, vou ser advogada, coloquei na minha cabeça que eu ia ser advogada. Comecei a endoidar minha mãe. Falei, mãe, eu vou ser advogada. E na Suíça, como que funciona? As suas notas é que definem a profissão que você vai ter. Ok. É um pouco diferente, né? Eu sei que aqui em Portugal também funciona um pouco assim as notas do ensino médio, do ensino. É, os É, secundários, exames, os então exames. depois escolhas a Isso. universidade. Uhum. Só que aí a gente leva em consideração que eu era uma imigrante. Então, como que eu ia ter boas notas em história e geografia se eu não falava o alemão tão bem? Então, aquilo começou a me frustrar e eu sempre muito dedicada na escola, sempre dando de tudo, sempre querendo aprender muito sobre isso. E eu falei para minha mãe, falei, mãe, aqui eu não vou conseguir ser advogada. E aí minha mãe falou, minha mãe foi muito contra eu voltar, e eu falei, mãe, eu vou voltar pro Brasil. Brasil. E aí foi aquela coisa, minha mãe morava na Suíça, meu pai morava no Brasil, mas eu não morava mais com meu pai há muito tempo. Uhum. Então, com 13 anos eu voltei pro Brasil para morar sozinha. Com 13. Com 13 anos. Depois de 7 anos Sozinha. morando na Suíça, eu fui morar sozinha no Brasil. Minha mãe tá aqui, gente, então, ó, não é história Com 13 mentirosa. anos. São 13 anos. E Como é que foi aí, isso? olha, foi uma loucura, eu acho. Eu sinceramente admiro muito minha mãe por ter confiado em mim. E nós Sabe, falamos disso ontem.
eu não sei se eu teria essa confiança toda numa filha, Uma mas a filha. minha Com mãe era 13 com anos. 13 anos, minha mãe era confiante de que eu estava indo para lá fazer isso. Muita gente foi contra. Eu lembro de familiares meus falando: ah, ela só vai para o Brasil para fazer bagunça, ah, porque ela não quer estudar, ah, porque alguém tem que estudar e tudo mais, né? Sair de um país de onde eu estava, com uma escola onde eu estava, para ir para o Brasil, voltar para o Brasil. Ou era muito dedicada, ou eu era doida. Era ou um ou outro. E aí minha mãe falou: então tá bom, você quer ir pro Brasil? Então você vai Vai. pro Brasil. E aí eu voltei pro Brasil para dar tempo de estudar no ensino médio para passar numa faculdade brasileira para conseguir ser advogada. Uau! E aí passei, né? Estudei, Uau! passei e entrei na faculdade de Direito, ao contrário de que todo mundo falava que eu só ia para fazer festa e tudo mais. Sempre fui muito dedicada, eu sabia o que eu estava fazendo. Fiz minha faculdade, terminei minha faculdade. Minha mãe mora na Suíça até hoje, então fiquei longe da Uhum. minha mãe. Esse período, minha mãe sempre vai para o Brasil, sempre ia me visitar. Eu ia para a Suíça também. Não perdi o alemão, que também era uma outra coisa que todo mundo falava. Uhum. Ah, gastou tudo o que Gastou tinha, tempo. gastou tempo, aprendeu alemão, agora nunca mais vai falar. Pois eu falo alemão até hoje, me comunico em alemão tranquilamente. E me formei, me tornei a advogada que eu queria ser. Depois de terminar a faculdade, no último ano da faculdade, bateu uma coisa que acho que acontece bastante com quem faz direito, que eu olhei para aquilo e falei, não sei Não se é quero. isso que eu quero. E aí foi muito doido, porque eu estava na época de fazer a prova da ordem, eu não passei de primeira, foi Eu muito também frustrante para mim. jurei. Eu olhava para aquilo e falei, gente, o que eu fiz da minha vida? Eu larguei uma escola de primeiro mundo, larguei minha mãe, voltei pro Brasil para ser advogada e agora talvez não é isso que eu quero para minha vida. E aí eu falei, tá, e agora? O que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu tinha um outro sonho que era pegar um diploma de inglês Uhum. nos Estados Unidos, que era um sonho de infância. Então eu trabalhava na época, eu peguei, pedi demissão do trabalho onde eu estava, fazendo estágio, e fui para os Estados Unidos, fiquei 3 meses lá. Quando eu voltei, eu falei, bom, é isso, eu não quero direito, direito não é para mim, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa morar em outro país. E isso para minha mãe foi uma coisa assim, ela fala que não, mas foi uma coisa muito dolorida, porque imagina, né? Ela deixou eu ir pro Brasil, ela confiou que eu ia estudar, eu estudei, me Uhum. formei, no último ano eu falo, não, não é isso que eu quero. Tem que confiar no caminho, na E vida. aí, e aí eu peguei e falei, mãe, não sei, acho que não é isso que eu quero morar na Europa, eu quero morar em outro país. E pro direito, naquela época, eu não sei por que raios as pessoas não falavam sobre a possibilidade de um advogado brasileiro advogar em outro país. Era uma coisa Uhum. muito longe, assim. Advogado vai ficar preso aqui, né? O direito é Tem que daqui, ficar. você aprendeu o direito brasileiro, então você vai morar aqui, não vai para lugar nenhum. E eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? E eu peguei, pensei em desistir da faculdade no último ano. Falo isso para todo mundo, porque no último semestre eu falei, acho que eu vou Não trancar. dá. Acho que eu vou trancar. Acho que eu vou fazer comércio exterior. E aí, no último, eu me formei, minha mãe falou: não, Jéssica, se forma. Termina. Se você não quer fazer, não faz, mas termina. Porque você vai ter uma faculdade, você chegou até aqui, são 5 anos tal. Eu falei, tá bom, mãe, vou fazer. Terminei, apresentei meu TCC, não passei na OAB. Depois eu falei, ai, gente, isso aqui, que E horror. agora? E agora? Não passei na OAB, fiquei super frustrada disso, fiquei tentando de novo. E Uhum. aí eu resolvi pensar em qual país eu queria ir. Porque naquela época eu já sabia que eu ia morar em outro lugar. Na Suíça, apesar da minha mãe ter passaporte suíço, eu não poderia morar lá porque eu já era maior de idade. Uhum. Então a permissão para morar lá era um pouco mais complexa, não ia conseguir direto, ia ficar ilegal, e isso já era uma coisa que eu não queria, porque minha mãe passou por esse tempo de ilegalidade, já era uma coisa que eu tinha na minha cabeça que eu não Eu ia não passar quero. por aquilo. E aí eu falei, bom, então vamos começar a pesquisar, né? Comecei a pesquisar. Passei numa faculdade pública em comércio exterior nessa época, porque eu já sabia que eu não queria fazer direito, eu ia morar fora, eu queria morar fora, eu queria morar fora. Aí comecei a fazer comércio exterior no primeiro semestre, terminei com notas lindas. Eu falei, não, não é comércio exterior que eu quero.
que eu vou fazer agora? Que eu faço agora? E é engraçado porque tem um monte de gente na live entrando aqui, pessoas que estudaram comigo no ensino médio, que estudaram comigo no ensino básico, estudou comigo no Engenho, que estudou comigo no Mário, que estudou comigo na faculdade. E todo mundo via que eu era assim. Gente, eu sabia meu rumo, mas eu não sabia como que eu ia Como é que alcançar. ia chegar? E aí eu descobri Portugal. Falei, olha, Portugal tem uma boa oportunidade, tem algumas coisas aqui que talvez dê pra gente ficar legal, né? A forma de morar lá é um pouco melhor. Então tem o português, né? Que era uma coisa que eu não ia aprender outra língua, eu já falo alemão, obrigada, inglês também. Então eu falei, não, se tiver que aprender russo, eu não vou pegar para aprender russo agora. Então eu já tinha na minha cabeça, falei, não vou aprender outra língua, então tem que ser algum lugar que seja muito fácil. Seja chegar e se organizar. E me organizar. E aí, Portugal, surgiu uma oportunidade de vir para Portugal. Vim para Portugal da maneira errada. Falo isso porque eu gosto de trazer a minha história como espelho. Exatamente. Não sabia qual era a maneira correta, não sabia que existia visto. Naquela época eu nem sabia o que era visto. E aí, cheguei, vim pra cá, casei, vim com meu marido também. Iniciamos um projeto novo, que até você falou sobre empreendedorismo, que é o Eva's Hair, nome da minha mãe, e empresa também que tem na Suíça, que foi o que fez a minha mãe ser a imigrante que ela é lá hoje. Iniciamos o Eva's Hair, e aí eu falei, bom, no Eva's Hair, quando eu fui pro salão, né, o Eva's Hair é um salão, eu falei, eu não nasci para trabalhar em salão. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Vou prestar a prova da OAB. Quanto tempo depois, Jéssica? Da data que reprovaste a primeira vez e dessa? Que Não, eu decidiste reprovei voltar? 2 vezes. Eu reprovei duas vezes. Ok, ok. As 2 primeiras foi no mesmo ano. Ok. Aí eu desisti, falei, vou para Portugal. Vim para Portugal, cheguei em fevereiro. Depois de mais ou menos 3, 4 meses, eu comecei a estudar. E aí eu fiz a prova da OAB. Ok, ok. Eu fui pro Brasil, né? Porque tem que fazer no Brasil. Fui pro Brasil, fiz a prova da OAB. E assim, eu voltei achando, assim, no dia que eu recebi, eu falei, eu vou pro Brasil fazer a prova, mas mais uma reprovação, né? A nossa mente, ela acaba fazendo isso com a gente. Acaba, faz. E aí, quando eu vi a minha aprovação, eu falei, gente, e agora? Aprovada. Aí eu até pensei, acho que eu vou voltar pro Brasil, agora eu sou advogada, né? Eu vou voltar pro Brasil. E comecei a pesquisar como que era para fazer validação de diploma e tudo mais, caso eu passasse na segunda fase. Descobri que a advogada aqui podia se inscrever com direto. Então, para mim, foi uma coisa que eu falei, gente, é Deus, só pode ser. Estão dando um presente para mim. Eu escolhi um país que eu posso atuar como advogada, que era o que eu queria desde sempre. Mas eu queria atuar como advogada em outro país. E aí eu falei, e aquilo me deu gás para estudar. Então eu fui para a segunda fase e já falei para eu falava pro meu marido direto, falei, eu vou para essa segunda fase para ser a última da minha vida. Eu nunca mais vou prestar a prova da OAB. Eu vou passar, eu tenho que passar. Olha, eu me tranquei. Eu lembro o que eu vivi. Foi exatamente a mesma coisa. Era uma coisa assim, né? Só quem viveu sabe. É muito difícil falar sobre prova da OAB. Eu nem comparo com nenhuma outra prova, porque é uma coisa assim, vida ou morte. Porque, gente, são 5 anos estudando. Se você não passa na prova... Sem pensar nos custos e na própria pressão psicológica, né? Quando eu passei a segunda vez, Jéssica, eu não tive sequer coragem de ver a nota. Eu pedi a alguém. E quando disseram, reprovaste, eu disse, já estava à espera. Depois, haha, eu estava a gozar com a tua cara. Eu disse, com isso não se brinca. E eu chorei. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu também. Nunca chorei tanto. Aquilo foi impactante porque... E eu digo que muitas das vezes as coisas não têm que dar certo num primeiro momento. É por uma razão. Nossa, essa frase que você falou é perfeito para definir o que eu acho. E é uma coisa que eu sinto dentro de mim, assim. Eu sempre me questionei muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa na escola, sempre fui uma pessoa muito estudiosa na faculdade, me dediquei demais, larguei minha vida, larguei minha mãe. Então, eu tinha uma trajetória, eu sabia onde eu queria. E não ter passado, para mim, era uma coisa que eu achava injusto. Eu senti a mesma coisa. E você acha injusto, e você olha, você fala, gente, eu não tem mais o que eu possa fazer. É isso, esse é o meu máximo. E hoje, Jéssica, tu olhas, o que é que tu vês? Eu acho que eu me vejo como uma história de superação e eu não tenho vergonha nem medo de falar isso.
às vezes as pessoas falam, ah, só passou na prova, é advogada. Eu vejo diferente, eu vejo diferente. Eu vejo uma menina que veio da onde veio. Minha mãe é cabeleireira, meu pai é pintor de automóveis e eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque minha mãe não teve o... Financeiramente, ela não conseguiu estudar, meu pai não conseguiu estudar, não tiveram oportunidades na vida. E a minha mãe, ela colocou na cabeça dela que para mim ia ser diferente. Então, Exato. estar onde eu estou hoje e colecionando esses troféus que eu tenho aqui de mérito, só mostra que se você se dedica, se você É faz, se você possível. acredita no seu sonho, é possível. E Anotem isso. é muito possível. E assim, hoje eu trabalho com as mesmas pessoas que eu me vejo assim, às vezes hoje eu fui atender um cliente que era um jovem, né? E ele tá, a mãe dele pretende vir para cá e tudo mais, eu me vejo nas pessoas. Eu vejo a mãe querendo um futuro melhor para o filho, eu vejo o filho confuso, não sabendo se vai se adaptar, se vai conseguir colegas, se vai conseguir amigos, tá com saudade dos pais, tá com saudade da família que ficou no Brasil. Eu consigo me ver nas pessoas. Exato. Eu consigo ver que as pessoas que eu estou cuidando, que eu falo que é um cuidado, ser um advogado é um Exato. cuidado, Exato. elas também sentem isso comigo. Então, elas se sentem cuidadas, Amparada. amparadas, e elas sentem que eu já passei por isso eu vou entender. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu sou muito feliz de chegar onde eu cheguei, eu tenho muito orgulho de chegar onde eu cheguei. Sou muito grata e eu vou levar a história da minha mãe, a história da minha família para todo mundo. Por isso que eu até comecei essa live falando que é Uhum. muito gratificante para mim contar essa história, porque eu sei que vai ter uma pessoa que está me ouvindo, às vezes nem é do direito. Ela vai falar: nossa, É. aquela a menina saiu de lá. A mãe dela saiu de lá. Minha mãe chegou na Suíça fazendo faxina. Minha mãe limpava prédio. Minha mãe fazia piso. E na época todo mundo falava que ela trabalhava com coisas que ela não trabalhava, porque desmerecia, porque não Uhum. acreditava que uma pessoa que vem de baixo consegue alcançar um patamar Consegue. que você às vezes não enxerga que é possível só porque ela acredita em si mesmo, né? Uhum. E a minha mãe, ela escreveu um livro, e esse livro conta a história dela de imigrante. É um livro, até, gente, não é marketing, mas é realmente um livro muito bom de se ler. Eu tenho na mesa da minha cabeceira, por isso que não está aqui no escritório, está na mesa da minha cabeceira. E sempre quando eu acordo, eu leio um pouquinho, que é para eu relembrar o que é ser imigrante, o que eu sofri, o que ela sofrer, por que eu estou aqui, como que é chegar até aqui, né? E não se esquecer de quem que você é. Muito bonito. Tu disseste, Jéssica, e eu mais uma vez revi-me que tu chegaste aqui de paraquedas. E eu vou focar em algo que eu, quando vim, eu já tinha dupla nacionalidade. E nós muitas das vezes associamos que o planeamento migratório é só para quem não tem a nacionalidade e vai precisar de visto. Mas é muito mais que isso, porque eu cheguei aqui não com 13 anos, e eu já achava que eu vim cedo. Os meus pais também confiaram, eu tinha 16. Eu Uhum. tinha 16, vim com a nacionalidade e as pessoas não conseguem enxergar que alguém que vive 16 anos em Angola vem para aqui com foco em estudar é imigrante. Então, Com certeza. os meus próprios pais não acharam que eu também precisava aqui de um planeamento migratório. Chegamos, foi um corre entre ver as universidades, não consegui entrar na universidade que eu queria. Na altura, eu, porque gosto muito de falar e política, eu queria fazer ciência política e o meu pai disse: olha, se tu fazes ciência política, eu não te pago o curso. Já queres te meter na política e pretendes voltar para Angola, e sempre foi o pensamento de que eu vou voltar para Angola e fazendo ciência política lá, eu não tenho futuro, não tenho sucesso. Então, faz direito. Eu vim para o direito, ao contrário de ti, não foi sonho, foi eu que vão aqui financiar e eu, como não quero ter dor de cabeça, fiz. E para ser advogada, acabei o curso, queria ser independente, eu disse, eu vou enviar para tudo. O que eu queria, na verdade, era banco, só que nenhum banco respondeu-me. Jéssica, eu lembro, eu para aí enviei 100, 200 currículos. Uma sociedade de advogados respondeu-me. E eu acho que muitas das vezes, às vezes, nós temos a tendência em nos sabotar. Eu, de 200, uma responde e eu passo.
eu disse, chamaram-me porque eu sou angolana, porque aquela sociedade também trabalhava com Angola. Então, falando aqui às vezes da sabotação que nós às vezes temos por causa do que os outros dizem, o imigrante consegue, não, tu não vais conseguir, então aquilo estava tanto, tu aqui em Portugal, tu não vais conseguir um emprego, então eu me sabotei e disse, sim, então eu consegui porque eu tenho dupla e eles queriam, e na verdade não foi assim. Na verdade, se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu olhei para aquilo ok, eu consegui, eu sou capaz. Com E certeza. o imigrante muitas das vezes coloca-se numa postura, e falando aqui de experiência própria, em que se sabota. Muito. Ouve muito o que vem do outro, porque quase sempre é o medo. E o medo nos sabota continuamente. E quando eu reprovei na ordem a primeira vez, também foram duas, eu senti a mesma coisa. Eu disse, não, É aqui amargo, né? É amargo. é uma dor, Jéssica, porque o que acontece? Eu estava tão certa que eu ia passar que no dia que saiu o resultado foi eu reprovei na ordem e eu despedi-me da sociedade. E foi aquilo tudo no espaço de umas 2 horas. Eu disse, o que é que eu fui fazer? Agora, estou desempregada, não passei na ordem, mas por que que eu perguntei-te tu a viveres isso, o que é que tu sentes? Eu senti que eu podia estar até pronta do ponto de vista técnico, porque eu também acredito que uma prova e quase tudo que acontece na vida muitas das vezes não tem nada a ver conosco do ponto de vista pessoal, há um propósito maior. E É o tempo falando certo, né? É o tempo é o tempo correto. certo. Não é o É o nosso. tempo certo. E eu naquilo, voltei para Angola, eu disse, olha, eu não sei se eu volto mais, eu não sei se eu quero mais. Depois tinha coisas a resolver e ao fim de 3 meses disseram, olha, podes tentar outra vez na ordem. E quando eu volto, Jéssica, eu disse, é dessa vez que eu vou tentar. Tentei, mas, entretanto, eu fiz explicação. Eu não gostava, nunca gostei de fazer explicação. Foram duas explicadoras que, para mim, hoje valem ouro. Valem ouro e foram elas que talvez inseriram-me ao mundo de uma empatia entre os advogados, porque na ordem eu não tive essa experiência. No escritório onde eu Não tem. estive também não tive essa experiência. Então, talvez, um dos porquês, porque eu sou aquela pessoa que fico mais quando já tudo passa, por que que não aconteceu? E hoje eu vejo que muitas das vezes as coisas não dão certo, que é para nós desenvolvermos certas características pessoais, Habilidades. habilidades. E eu vi, olha, é bom, até mesmo nesse mundo, porque depois entre os advogados é sempre tudo tão formal, tudo tão Uhum. fechado, as pessoas querem, e eu disse, eu quero. São muitas coisas que acontecem na vida, não só assim do advogado, até do imigrante também. Você contou essa história sobre mandar currículo e me lembrou uma coisa. Depois que eu passei, né, peguei, me inscrevi na Ordem dos Advogados aqui e tudo mais, eu lembro que eu falei, bom, agora acabou. Eu tenho inglês, eu tenho alemão, né? Estudei na Advogada é Suíça. sucesso na Europa. Qualquer um vai querer meu currículo. Fiz um currículo achando que eu tava, sabe? E aí eu fui chamada, depois mandei vários, ninguém me respondia, depois eu fui chamada para uma entrevista perto daqui onde eu moro. E aí eu lembro que eu fui muito feliz para essa entrevista, né? Eu também tive um costume um pouco ruim, porque no Brasil meu currículo era um currículo muito bom, então eu já me achava com um currículo bom, né? Porque no Brasil Aham. não é todo mundo que fala alemão, então eu já tinha um pontinho ali a mais. Eu já sabia, bom, é muito difícil encontrar alguém que fale alemão. Então, eu tenho alemão, então tô com a 10. Então eu vinha lá toda feliz, achando que Confiante. confiante. E eu lembro que eu cheguei no escritório e ele falou assim: então, fala alemão. Eu falei, falo. Então, fala inglês? Eu falei, falo. Aí começou a falar comigo em inglês. Meu inglês não é tão bom quanto o meu alemão. Eu falei, olha, Uhum. falei pra ele em inglês: meu inglês não é tão bom quanto o meu alemão, mas meu alemão é melhor, tal. Comecei a falar. E quanto eu. Aí ele falou, mas por que você fala alemão? Eu lembro muito bem disso. Aí eu falei, eu morei na Suíça. Ele falou, nossa, não parece que fala alemão. E aí eu senti que, naquele momento eu sabia que eu não ia passar. Ele falou, você não tem uma postura de quem fala alemão. Eu percebi que o currículo que ele queria não era com a pessoa que ele estava vendo ali. Exato. E aí a gente parte para uma outra coisa, né? Somos mulheres negras, somos imigrantes, e eu tenho que tocar nesse assunto, porque se eu não tocar, eu até estou mentindo, dizendo que
chegar lá, não é todo mundo que vai aceitar, que vai querer, a contratação se torna ainda mais difícil para nós. Uhum. E aí eu saí do escritório, né, sabendo que eu já tinha sido reprovada. Eu lembro que ele falou, mas o inglês, não sei o quê. Foi uma horrível, foi uma das piores entrevistas que eu já fiz na minha vida. Eu saí muito triste, eu cheguei em casa muito triste. E aí eu falei assim, eu lembro que eu me juntei e falei assim, quer saber, se ninguém quer me contratar, eu vou ser minha Eu chefe. adoro, Eu pensei, adoro. eu juro que eu pensei com todo. Aí depois eu ainda dei risada, ainda falei assim: vou montar meu escritório e vou ser concorrente deles. Eu sempre tive uma cabeça muito de achar que eu ia chegar longe. Assim, Aham. na minha cabeça. Eu até me frustro às vezes, mas na minha cabeça, dentro da minha cabeça, eu sempre achava, eu falei, não, eu vou chegar longe, eu vou conseguir. Eu sempre, internamente, eu sempre fui assim. Isso veio um pouco da minha mãe, que enfim, né? É uma história de Uhum. superação que chegou onde chegou e eu sempre falo, se a minha mãe conseguiu, eu consigo. Ela já passou por coisas piores. Então, eu falei, bom, Isso eu vai ser vou. uma cadeia, sabe, Jéssica? É, Se um dia tu tiver. Porque nós também passamos para os nossos filhos o que nós temos dentro de nós. Então, tu recebeste isso tu tens dentro de ti, tu vais passar. Não tens filhos ainda, que isso eu já sei. Mas consegues passar isso a todas as pessoas ao teu redor. Clientes, amigos. Então, é aquilo que nós dissemos. As pessoas também são energia, né? Da mesma uhum. forma que podem cortar a nossa energia, podem adicionar. Então, isso que tu dizes de eu consegui, a minha mãe conseguiu, eu sei que eu vou ser grande, é algo que eu tenho a certeza que tu também estás a passar para todos que estão aqui na live. Com certeza, esse é meu objetivo principal. Assim, eu comecei meu Instagram nesse objetivo, de falar, no começo era para falar que eu consegui chegar em Portugal, que eu consegui migrar, né? Porque também tinha muito aquela história de que só imigra quem tem muito dinheiro e tudo mais. Dinheiro. Né? E aí vem pro tema da nossa live, a decisão de migrar não é só sobre dinheiro, é sobre planejamento, que é uma coisa que a gente Exato. tem que colocar na nossa cabeça, que é o objetivo central de tudo, Central. né? Que é se planejar. E tudo que eu vivenciei, assim, tanto na minha trajetória de imigração, quanto em tudo mais, eu sempre achava que. Eu falei, eu mereço. Tinha uma coisa que eu tinha na minha cabeça, era eu mereço. Eu não falei muito, mas é até bom destacar que é uma coisa que eu nunca falei em live, mas está aqui muitas pessoas que não deixam mentir. Durante o meu processo de imigração e durante essa prova da OAB que eu contei para vocês, eu fiquei muito doente. Eu tive depressão, eu tive ansiedade, né? Eu fiquei internada algumas vezes. Então, para mim, já foi muito difícil. Então, levando em consideração todas essas histórias que eu contei para vocês, eu ainda fazia um tratamento psiquiátrico, né? Então, eu tô falando de uma pessoa que tinha crises, eu tô falando de uma pessoa que às vezes não conseguia levantar da cama, eu tô falando de uma pessoa que, tipo, além de tudo, ainda internamente se auto-sabotava. Exato. Então, era muito doloroso para mim, e mesmo assim, mesmo com tudo me puxando para baixo, eu falava: não, eu não aceito. Eu vou chegar Você tem lá, que me pronto, superar. acabou, eu vou superar isso. E assim, superei chorando, superei em cima da cama, superei sofrendo, para dizer que não é fácil, que não é fácil, Exato. mas que E dá para chegar. exatamente. E tu, a dizeres isso, Jéssica, diz-me lá alguma coisa que aconteceu na tua vida que tenha valido a pena, que foi fácil. Não há. Não. Não há. Não há. E é sempre uma luta. Só que às vezes as pessoas quando veem o fulano tá lá, acha que foi fácil. Não é Uhum. fácil para ninguém. É uma questão de determinação. Eu saber reconhecer, eu tenho esse ponto fraco. Quando isso acontece, eu vou a fundo, mas eu depois tenho que subir. E é uma Uhum. decisão tua. Ou seja, tu podias ter até outras pessoas que ajudaram, dizia Jéssica, não puxes tanto por ti, não faças isso. Mas se não fosse por ti, então eu digo sempre que nós podemos ter ou dar o mérito a muita gente Uhum. ajuda, mas na verdade o mérito é sempre nosso acima de tudo. Eu reprovei na OAB, mas eu também reprovei no secundário. Então, no secundário, e para mim aquilo foi ainda mais chocante, porque eu também sempre me considerei muito estudiosa. Só que o que Uhum. acontece? No nono ano, eu saio do ensino angolano, porque já sabia que eu ia estudar para fora, e os meus pais mudam para o ensino português ainda em Angola. Aquilo foi chocante. Foi chocante, principalmente até porque eu, quando reprovei apenas num exame de matemática, que eu depois também eu já estava,
eu não preciso de matemática. Na altura, a criança médica disse, não preciso de matemática, só quero um 10, só quero um 10. Mas chocou-me porque eu tive um familiar que na altura disse, tu não te esforçaste o suficiente. A E gente eu, ouve muito isso, né? e eu dentro de mim eu disse, alguém até pode achar, né? Mas só eu sei, mas eu era uma miúda de 16 anos, então aquilo para mim foi mais como não tivessem a valorizar o meu esforço, porque além disso não tive depressão, mas na época dos exames, Jéssica, eu tive ataques de epilepsia. Um dia Uhum. antes dos exames, aquilo eu lembro como se fosse hoje, eu não tive domínio do meu corpo. Sim. Então, a partir daí, a minha mãe disse: olha, filha, tu não estás aqui para agradar ninguém, tu dás o teu melhor e vais com a consciência de que o teu melhor é suficiente. E desde aí, Jéssica, eu disse, ok, porque principalmente enquanto criança, e eu acho que tu que foste com 13 anos, tudo bem que tu querias, mas carregaste um pouco o que é que eu vou dar à minha mãe, né? E eu acho que principalmente um jovem, quando Uhum. imigra, tem os pais a financiarem, sente essa pressão. É, Então, eu senti essa pressão, assim, eu acho que desde os 7 anos, quando eu fui pra Suíça, eu sinto isso, e a minha mãe sempre fala isso pra mim, ela fala, filha, você tem sua história, eu tenho a minha, você não precisa se... Mas eu sempre me comparei, então eu sempre me comparei, uhum. eu sempre falo pra Não todo viveu mundo. nada, né? O que ela falava. Minha mãe sempre brigou comigo sobre isso, ela falava muito sobre isso comigo. Meu marido fala, até hoje, nessa premiação que nós ganhamos agora, minha mãe também ganhou, então eu até brinco com ela, assim, a gente sempre fala, aí mãe, olha, tal, olha, consegui, não sei o quê. Então, assim, é uma cobrança que às vezes não vem dos nossos pais, mas Exato, eu bem de sei o nós. que a minha mãe fez. Eu sei que Exato. meu pai ficou anos e anos sem ver a gente, mesmo querendo estar do meu lado, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ser alguém, para que eu pudesse dar um futuro melhor para meus filhos que eu ainda nem tenho. Entendeu? Então, isso é gratidão. Só que aí a Exato. gratidão também, às vezes, acaba te levando para um lugar de eu preciso ser melhor que aquilo. E eu sempre falava assim: minha mãe não fez faculdade, chegou onde ela chegou. Eu que fiz, vou chegar mais longe. Só que aí eu me auto-sabotava, porque eu não conseguia entregar isso para ela. Ela falava, filha, você. Ela fala até Tudo hoje, bem. filha, eu tô há 20 anos nisso. Você chegou agora, você tá entrando Relaxa. agora. Você não vai alcançar em um ano que eu alcancei em 30, Boa, né? Entendeu? boa. Então, isso é uma coisa que te faz pensar um pouquinho, calma. Então, eu tenho a minha história, ela tem a dela, respeito o tempo de cada um, os tempos são Exatamente. diferentes, não podemos nos comparar tanto, porque senão a gente acaba não conseguindo alcançar o nosso objetivo tentando viver a vida de outra pessoa, né? E outra coisa que eu tiraria disso, Jéssica, é, para além disso, o que acontece é muitas das vezes nós triunfamos e fica como se não fosse suficiente. É Uhum, aquele gosto de eu quero mais, os meus pais fizeram tanto, eu quero dar mais, porque eu, por exemplo, eu pensava e fiz a live ontem com a minha mãe, que a minha mãe é filha de lavadeira. uhum, 13 filhos e de todos os filhos, e é incrível como todos os filhos da minha avó, todos, sem excluir, todos eles chegaram pelo menos até o 12º. uhum. Filhos de uma senhora que nem sequer sabia escrever. Pelo menos metade fez a universidade. E a minha mãe conseguiu uma bolsa. Foi para a Rússia e ela ontem estava a contar, a dizer que, e teve aqui uma questão, eu acho que até o João está na live hoje, a dizer, e como é que eu consigo emigrar quando até o que o meu pai tem não é o suficiente para nos sustentar? É. E é o que nós falamos. Não é fácil, obviamente, mas é uma questão de planeamento, de visualizar, de dizer eu sou capaz. Então é algo que certamente também ele quer dar ao pai. Então vai atrás, mas não com tanta pressão. Mas também não é aos passos de camaleão, né? A vida exige que nós façamos. Ela não para. Ela Não, não para. não. E ela te cobra a todo minuto, né? A vida Todo te cobra a minuto. todo minuto e muda a todo minuto. Morar fora tem os prós, tem os contras, saudade de família, perder Amiga. alguns momentos com a família. É delicado. Eu acho que eu já tô mais acostumada, porque, igual eu te falei,
Primeira vez que eu morei fora, a primeira vez que eu andei de avião foi a primeira vez que eu fui morar fora. Então, 7 anos. era muito pequena mesmo. Muito. Aprendi, assim, coisas desde pequena, como além do alemão, né? Como viver em outra cultura, respeitar, aprender, entender, né? Entender o máximo das pessoas. E eu acho que isso eu carrego comigo até hoje, de tentar entender por que aquela pessoa pensa daquele jeito, que nada mais é do que o que ela vive ao redor dela, como ela viveu, o que ela sofreu, o que ela não sofreu. Então, isso caracteriza muito uma pessoa. Eu acho que migrar ensina muito para qualquer um. Muito, Para qualquer um. muito, muito. E tu falares isso, Jéssica, é algo que é a verdade mais profunda. E falando aqui que não é só sobre o dinheiro, é algo que eu digo sempre aos meus seguidores, aos meus clientes e amigos, porque tenho muita gente em Angola que diz, Mara, eu quero, mas não tenho dinheiro. Eu digo que o mais importante é nós sabermos os motivos pelos quais nós queremos emigrar. Eu Uhum. vejo que muita gente quer só vir em busca de melhores condições de vida, mas o que são melhores condições de vida? O que são melhores condições de vida para mim, Jéssica, pode não ser para ti. Então, Uhum. muitas das vezes as pessoas não se conhecem, não estão no íntimo, não sabem o que estão dispostas a fazer e por isso aceitam ser facilmente julgadas, isso tudo penetra e depois fracassam. Exato. Fracassam e não é no sentido de as coisas não correrem bem, fracassam porque não conseguem dar o primeiro passo. Para mim, fracassar é isso. Para mim, fracassar é desistir. E as pessoas têm um sonho, têm uma vontade. Muitas das vezes é pelos filhos, muitas das vezes é por si, porque é um sonho. E as pessoas, por causa do que os outros falam, se sabotam sem antes sequer começar. E isso é que eu diria que é algo triste. É algo Uhum. triste e por isso eu firmo sempre na preparação mental. Mas, agora eu fiquei curiosa, não sei se a tua mãe está disponível. Queria saber Chama se eu ela aí, acho que ela tá posso. disponível. Era isso. Eva! Ela vai me matar depois, mas eu acho que ela tá disponível. Ela tá de férias. Não sei se ela vai estar. É que ela gosta de estar sempre apresentada. Pode ser que ela não aceite porque ela não está apresentada. Mas vamos ver. Eva, tá para a câmara, só queremos ouvir um pouquinho. Eu acho que a Jéssica contou a história dela, mas conforme bem disseste, cada um tem a sua história. E a história da tua mãe é totalmente diferente da tua, porque ela é que vos leva. Então, Exato. ela que sai do país onde ela estava, Ó, sem ela tá condições. aí, ó. Olha Ela ela, falou oi. olá! Convida ela aí, convida ela aí. Eva! Vamos lá ver É se eu blogueira consigo. também, é Instagrammer. Não tá fazendo Já pose, não. convidei. Eva, Aceita agora só aí, Eva. falta Vai entrar na nossa aceitar. live. Oi! Oi! Eva, muito obrigada. Tudo bem? E parabéns, Que tudo. história linda. Parabéns por Obrigada. Que essa história linda mulher. sua também, Que... viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns por essa mulher maravilhosa, Jéssica sabe, que tu Obrigada. educaste. Dizem que nós, muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes somos reflexo dos nossos pais. E ver a forma que ela fala de ti, Eva, eu quero Tava aqui saber. quase chorando, porque ela sempre faz eu chorar quando ela Ah, entra nessa sério, parte. adoro! Eva, por que que tu decidiste sair do Brasil? O que tu sentiste? O que te estava na mente, né? Porque outra coisa que eu queria focar é também exige um ato de coragem, tu ires primeiro e deixares as tuas filhas. Eu diria mesmo que é um ato enorme de coragem. Sim, tem que ter muita coragem, porque na época não tinha outra solução. Eu tinha mesmo que sair do país, porque a gente estava com muita dificuldade, assim, dificuldade quase mesmo de sobreviver mesmo. E não tinha outra saída. Aí chega um momento que você fala, ou eu saio, ou minhas filhas daqui a pouco vão começar a passar necessidade. Já não tinha mais condições de pagar a escola, já não tinha mais condições, então não tinha outra saída. E aí a dor de deixar elas ficaram poucos meses, acho que no total, acho que uns 6 meses, foram 2 vezes que eu fui e voltei. Doeu muito, mas eu posso dizer que hoje Valeu a pena. valeu a pena. Hoje, para mim, é um peso, assim, que eu tirei, porque era sempre aquela dor, assim, ai, meu Deus, eu fiz isso, nossa. Mas hoje eu posso falar que valeu a pena.
E eu vejo, Uau. escutando a sua história, que não é também diferente, é bem parecida. Vocês são mulheres guerreiras, parabéns mesmo. Nossa, eu fiquei assim, só falei, nossa, a história dela lembra muito a história da É, Jéssica, a nossa história de eu ouvia imigrante. a Jéssica e eu queria, Eva, dizer obrigada, sério. Obrigada porque a Jéssica, se hoje está aqui a compartilhar isso tudo, é porque primeiro Deus, mas depois tu proporcionaste isso a ela. Então, dizer às mulheres que estão aqui, que têm filhos, que muitas das vezes querem vir também e não têm coragem, não estou a dizer façam o mesmo, mas estudem essa possibilidade, porque pode ser um Sim. caminho. Sim, eu Com posso te certeza. falar que eu falo sempre, quando eu faço qualquer live no meu livro, para as pessoas que estão ali, que não pode nunca, nunca se pode deixar outras pessoas falar e você não consegue. Que a primeira coisa que eu ouvi é você não vai conseguir. Você vai fazer o quê num país que só fala alemão? Então, você nunca pode deixar uma pessoa falar você não consegue. Porque Uau. todo mundo, se tiver aquela força de lutar, vai conseguir. Então, eu sempre falo para ela, minha mãe falava sempre assim, nunca deixe ninguém falar que você não consegue. Só você sabe a força que carrega dentro de ti. Dentro de si. Então, a minha mãe falava isso e eu falo todos os dias para elas, para que elas nunca se esqueçam que se lutar, se correr atrás do sonho, vai conseguir sim. Porque Deus Uau. está ali olhando por nós. Deus! Com E está certeza. aí, e tá aí algo que eu acho que muitas das vezes nós, o ser humano, queremos colocar força e motivação apenas em nós, né? E há algo que também a minha mãe, que eu sou fã, amo, diz sempre: se fosse só algo humano, nós não conseguíamos. Sim. Não, Só o que é humano, nós não conseguimos. Então, mesmo que as pessoas não queiram chamar de Deus, queiram chamar de força, acreditar que há algo além de nós, com O que certeza. nos dá essa universo, força, que nos apresenta pessoas. Com com Então, certeza. certeza. o O mundo é universo belo. está aí para olhar para todo Ex- mundo. E quando a gente fala, Exatamente. eu falo Deus, a outra pessoa tem outras crenças, mas assim, o importante é você saber que ali tem uma força maior que está olhando por você e vai Exato. estar ajudando a você chegar onde você quer. Com Eu Olha, acho certeza. que Eva, Eva, muito eu obrigada. tô na Bahia de férias, por Ah, isso que eu bem eu tô estava a até de dizer, roupa de eu estava piscina, eu aqui tava na dentro de piscina. mim, mas na Suíça essa hora tem sol, que estranho, mas isso, olha, pode ser a luz de casa, a Não, festa, e eu já estou eu tô aqui em com casa na frio, Bahia, olha. ai, inveja, E nós aqui inveja, morrendo de frio, viu? Tá vendo? eu Imigrar vale a juro, pena. eu estou todos os dias a dizer, meu Deus, que saudades da Angola, que saudades da Angola, eu estou Aqui você ia cansada de amar, frio, aqui você ia mas amar. aqui, nós, quando temos um propósito, nós, quando sabemos o que queremos fazer e temos o nosso sonho, há que honrá-lo, né? Com Com certeza. Que certeza. estamos a nos honrar enquanto pessoas. Então, espero que tenham aprendido imenso com a Jéssica e com a Eva. Tá bem? Olha, a minha mãe está aí a dizer: aproveita a piscina, Eva. Aproveita É, a Aproveita piscina. nós, eu tava tá na bom? piscina, eu corri, coloquei roupa, né? Porque Ela Quem falou, me não, dera. apareceu. Eu falei pra você que ela era Instagram e que ela ia aparecer. Eva, deu tempo de correr achar uma roupa assim. Deu tempo. oh, mas foi rápido! Foi super rápido! Então, conselhos, primeiro, vão ver no perfil da Jéssica e da Eva o livro. Vamos falar um Uhum. pouquinho rápido do livro. Como é que foi escrever um livro? Um sonho que quase toda a gente tem, mas quase ninguém realiza em vida. Não sei se quando aqui a vida Olha, acaba realizam, mas quase ninguém realiza em vida. eu vou te falar, eu decidi escrever o livro porque a minha história realmente tinha muita coisa, muito sofrimento dentro de mim que eu precisava colocar para fora. Muito sofrimento. A ida, deixar minhas filhas em outro país, a luta em um país que não era o meu, que eu só falava português e tive que aprender alemão ali à força, né? Então, eu tinha que colocar tudo aquilo para fora. Que quem lê meu livro, as pessoas ligam para mim chorando, fala, Eva, nossa,
Eu chorei muito lendo o seu livro. Tem umas que ligam para mim e falam, como pode, não sei o quê. Então, eu acho que o meu livro, quando eu decidi escrever, foi um pouquinho, meio que um desabafo. Tudo que estava aqui dentro, eu coloquei para fora ali no livro, eu escrevi. E segundo, eu queria mostrar para as pessoas que têm esse sonho de fazer o que eu fiz, que é capaz. Ela é capaz de chegar, ela é capaz de vencer, ela é capaz, entendeu? Então, ali no livro eu conto tudo que eu sofri, como ela mesmo falou, limpar chão, limpar, sabe? Limpar banheiro e fazer piso no frio, limpar janela no frio, na neve lá, que você sabe que na Suíça é muito frio. Então, Muito eu frio. conto todos os detalhes, tudo. E é assim, dentro daqueles detalhes, eu ainda conto também algumas histórias que acontecia naquele momento com as minhas clientes de cabelo. É um livro bem, assim, bem intenso mesmo. A história realmente, como todo mundo fala, é uma história realmente de superação muito grande. Vale a pena ler uma pessoa que quer sair do país, que vai aprender muito ali, para não passar até por coisas que, se eu fosse hoje sair do Brasil, eu já saberia o que eu não faria, como eu iria, como a Jéssica mesmo falou aí, iria sem, como fala, iria com Planejado, documentação né? legal, Com documentação. planejada. Então, eu não fiz nada disso. Fui ali como diz no Brasil, na tora, assim, né? Uhum. E não faria muitas coisas, mas o importante é entender também que se você tiver que vir da mesma forma que eu, você vai Era conseguir, isso. só tem que É ter isso. É muito esforço, e você consegue. Então, é isso. O livro Olha, está lá e tem muitas coisas para se aprender ali. E foi com muito carinho que eu escrevi muito. Foi sofrendo muito. Cada vez que eu escrevi esse livro, eu só fazia esse livro quando eu estava na praia. Era o momento que eu gostava de escrever. Porque quando eu estou na Bahia, ou quando eu estava na Tailândia, ou quando eu estava em países assim, eu sentava na beira da praia e começava a escrever. E olha. muitas vezes eu estava ali escrevendo e chorando, mas chorando de soluçar. Vinham os garçons e falavam, você está bem? Você está bem? E todas as vezes. Então, você vê que é um livro forte. Muito Eu vou só... forte, gente. Uau, já estou curiosa. Já estou curiosa. E Mas eu queria vocês são dizer. bem guerreiras, bem guerreiras. Eu estou ouvindo a história de vocês Ai, duas aí, olha. Eva, é a escada, é a É a escada. escada. Então, nós recebemos. Agora temos é que garantir que os nossos também vão receber. Então, aqui o que eu acho é que muita gente que chega como ilegal, por vezes sente-se julgada, tem medo Uhum. de procurar ajuda porque diz, vou ser denunciada, vou voltar. Não. Sim. Eu digo muito que nós não estamos numa posição de julgar. Julgar ninguém. Enquanto pessoas, acima de tudo, e depois Uhum. enquanto profissionais, nós não somos ninguém para julgar. Então, temos aqui mais uma história de alguém Ó, que... Chegou meu livro! Olha! No divã! No divã com Eva Eu, por Espias. acaso, ia perguntar o porquê desse nome. É porque muitas histórias, quando eu estou sentada, né, na cadeira, tem uma cliente minha sentada na cadeira, elas contam história para mim. Então, eu ficava sempre achando que a história era muito dolorida. Aí, como o trabalho que eu faço, meu trabalho é um trabalho especial, que às vezes eu fico 10 horas na cabeça de uma cliente, ou fazendo implantagem com cabelos com a máquina, ou manualmente, eu preparo perucas oncológicas. Então, conforme eu sento ali, né, conforme eu sento ali, elas contam para mim na cadeira. Minha cadeira parece um divã no salão. Essa cadeira. E aí, conforme elas sentam, elas contam a história. Então, por isso, é no divã. E agora diz-me, Eva, alguma vez, ou quando tu saíste do Brasil, achaste que estarias a trabalhar com o que estás a trabalhar, ou achavas eu vou ficar mesmo para sempre na limpeza? Olha, eu já saí do Brasil como profissional com cabelo, só que eu cheguei na Suíça e não era possível eu trabalhar com cabelo, porque eu não tinha quantidade de clientes suficiente para me sustentar. Então, o que eu fazia? Eu procurava clientes de cabelo, mas aí eu pegava tudo que vinha, limpar vidro, limpar chão, fazer piso, tudo que aparecia. Então, eu não tinha praticamente um dia livre. Um dia a Jéssica levantou, ela tinha 8 anos, ela falou assim, ô mãe, você nunca dorme? Eu vou dormir, você está trabalhando. Eu acordo, você está trabalhando. Você nunca dorme?
porque eu tenho que dormir. Por que você nunca dorme? Então, Estou aqui. E algo que eu, por acaso, falei que é estar disponível para fazer o que for até realizar o sonho. Não é para sempre. Agora estás na Bahia. Exato! Então, há momentos que nós temos que fazer sacrifícios. E há que não ter vergonha. É a exatamente. história de cada um. Então, olhem para a Eva, vejam que ela, para arranjar, e depois é isso, certos trabalhos que nós fazemos nos ajudam a arranjar clientes. Com certeza. A relação cliente-profissional é muito mais do que o trabalho técnico, seja qual for o profissional. Tem muito a troca de energias, o que é que tu, enquanto pessoa, ofereces. Então, vejam tudo como uma escada. Só que ao invés de ser pai e filho, né, que o pai está aqui a passar e está-se a descer, estás a subir uma escada. Então, não ter vergonha de fazer o que tem que ser feito. Sim, eu sempre falo, até uma coisa que eu falo para quem está chegando na Suíça hoje, né? Eu falo sempre para as pessoas, gente, não tem que ficar preocupada. Poxa, eu era médica no Brasil e aqui eu tô limpando vidro. Se é o seu sonho, se você quer começar na Suíça, se você quer emigrar, é óbvio que você não vai sair do Brasil e vai chegar na Suíça e ser médica. Mas você pode chegar na Suíça, começar num trabalho que você pode ser uma assistente de enfermeira e tal, e estudar lá dentro para você chegar onde você quer, entendeu? Então, no meu caso, foi a mesma coisa. É você ter coragem de ir passo a passo, imigrando, você não vai poder chegar lá e já pegar a vaga do médico suíço que estudou anos e anos. Então, você tem que pensar que você vai chegar, mas vai ter mais, como fala? Uma escada um pouco maior, uma escada. Né? Não dá pra você chegar e sentar na janelinha. Mas desistir jamais. Desistir jamais. Olha. É demais, Eva. Eu te falei que precisava trazer ela pra live porque ela é demais. Muito obrigada, Eva. Muito obrigada. De nada, minha querida. Foi um prazer participar. Eu é que agradeço. De vocês. Vocês são maravilhosas e olha, agora a gente está passando a fase para vocês aí, que também é um caminho, mas com certeza um caminho muito bonito. Já, com certeza, é um caminho amém. só. Amém. Eva, aproveita as tuas férias, mas antes disso, alguém tem mais questões que, Jéssica, estavam aqui a perguntar se nós temos algum grupo de ajuda para quem quer emigrar. Ainda não, quem sabe? Ainda não, podemos criar alguma coisa. Vamos ver. Então aqui também deixem ideias que tudo aqui são sementes a serem deixadas. Com certeza. E assim, gente, ó, o livro da Eva tá lá no link dela. @ então, Eva, deixa aqui o teu @. Acho que é mais fácil assim. E eu coloco também nos stories e marco você para aparecer lá o livro, tudo certinho, tá bom? Uhum. Eu acho que... Vamos ver se eu consigo aqui, peraí. Deixa eu ver se vai aqui também. Eu coloquei, já coloquei. Colocou? Ela é mais rápida que eu, tá vendo? Ela é mais rápida. Ela é mais rápida. Essa é a diferença, tá vendo? Já tá. Mas maravilhosa. Os corações foram rápidos. Jéssica, também obrigada, muito obrigada. A live vai ficar gravada, mas não sabemos se é para sempre. Então, partilhem, estudem, porque o estudar não é só o técnico, é também nos beber, nos rodear de pessoas que vão nos fazer bem, vão nos incrementar mais coisas. Então, vamos, tá bom? Sim. Obrigada, viu, Raimar? Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, maravilhosas.